Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possam estar com cada um de nós. Amém? Bom, como vocês notaram ontem, a gente não faz uma leitura tradicional do livro de Daniel. A gente faz uma abordagem bastante diferente do que a gente conhece, até mesmo dos nossos estudos bíblicos, né? Quando a gente vai pegar o livro de Daniel, a gente não para olhar tantos detalhes como a gente está estudando. E hoje não é diferente. Hoje a gente vai estudar o capítulo 3 e o capítulo 6. Vocês lembram que ontem eu pedi para que vocês anotassem a relação dos capítulos que nós vamos estudar? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que está ligado com o capítulo 6. Amanhã estudaremos o capítulo 4, que está ligado com o capítulo 5. E uma das coisas que mais complicadas de falar no livro de Daniel é que muitas das vezes quando você vai fazer alguns seminários, você vai ver alguma exposição sobre o livro de Daniel, muitas das vezes, como eu falei ontem, no capítulo 1 a gente não dá tanta ênfase a ele. A gente só fala que Daniel era vegetariano. No capítulo 2 é a parte profética dos animais. Mas no capítulo 3 todo mundo diz, a parte histórica, não tem muita conversa ali não. No capítulo 4 também. O 5 e o 6 são uma parte histórica, ele contando a história que aconteceu com ele. Não tem muita ênfase nos capítulos, né? E aí a gente começa a ver que o Adventista dá muita ênfase no capítulo 7, 8, 9, 10 e o 12. Mas a gente tem que entender que o livro é completo. Ele traz muitas referências para que nós possamos entender o que Daniel quer passar para cada um de nós. E uma das coisas que quando eu estava fazendo o curso, que eu aprendi, foi uma das coisas que eu falei ontem, o mais interessante que hoje a gente vê nas igrejas pentecostais, as igrejas falando sobre a marca da besta. E eu estudava sobre a marca da besta, inclusive li muito com Ellen White sobre a marca da besta, e eu consegui entender o que era a marca da besta. Mas depois que eu vi a explicação no capítulo 3 de Daniel, eu disse, agora eu sei me identificar. E uma das coisas que a gente vai aprender hoje é muito complicado. A gente hoje vai falar sobre adoração, sobre música. Uma das coisas mais complicadas de falar na igreja é sobre música. Porque a música mexe com aquilo que você gosta. Os seus gostos estão ali para que você venha fazer a adoração a Deus. Mas muitas das vezes nós temos que entender que a adoração é para Deus, é como Deus quer. E muitas das vezes quando eu falo, eu sou tido como rebelde, como fanático. Muitas pessoas me taxam dessa forma porque a gente tem que entender o aspecto da adoração como Deus quer receber e não como eu quero dar a Deus. E é uma coisa muito complicada. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu não sou rebelde. Eu amo a minha igreja. Amém. Eu amo os meus líderes. Eu amo os meus pastores. Mas eu amo, acima de tudo, a verdade. E uma das coisas que eu comecei a aprender e que é complicado você falar é sobre música. E nesse capítulo 3 e no capítulo 6 a gente vai ver um pouco de música. A gente vai ver que o livro de Daniel ele traz esse contexto para cada um de nós. A gente viu que a gente está começando os momentos de louvor, eu pedi o irmão Carlos, que ele tocasse apenas música do Inário. Quantas músicas belas nós temos no Inário? Quantas músicas que nos fazem refletir o amor de Cristo e a condição que nós vivemos hoje dependente dele. E muitas das vezes é passado por alto, por quê? Quem gosta de comer feijão? Feijão é bom, né? E aquele feijão quando está bem temperado, assim, né? Na casa do meu sogro lá, ele gosta de fazer um feijão que a gente chama aqui no interior adubado, né? Ele bota bastante verdura, ele bota aquele mocotó, machixe, quiabo, ele faz aquele feijão. E aí quando
a gente encontra a mensagem do terceiro anjo que vem junto com a mensagem de saúde, de reforma, e a gente começa a mudar os nossos hábitos. A gente começa a comer aquele feijãozinho só com água e sal. E aí você que está acostumado a comer esse feijão adubado, quando você chega na casa de a maioria dos adventistas, você vai comer e vai dizer assim, esse feijão está sem gosto, tem um salzinho aí não? Porque você já está acostumado com aquele feijão. Só que aquele feijão mais simples é um feijão mais nutritivo, mas só que nós perdemos o gosto para aquele feijão. A mesma coisa está acontecendo com a adoração a Deus. Nós estamos perdendo a adoração que Deus quer e estamos levando a adoração que nós queremos. Uma adoração que é apenas emocional. Ellen White fala isso, que sentimento não é fé. Nós temos que ter um culto racional para entender. E quando eu vi algumas palestras de Leandro Dalla, você tem internet, pesquise, música, reverência e adoração. São 3 palestras de 1h30 mais ou menos cada uma. E ele vem tratando todo o assunto da música, do contexto musical, na adoração. Depois ele expõe a opinião das pessoas que são especializadas em música. E depois ele traz o conceito da igreja sobre a música. E uma das coisas que eu queria que a gente refletisse hoje é justamente isso. A gente vai ver vários aspectos, mas eu queria que você entendesse um pouco da adoração que Deus quer receber. Por isso, nesse momento, do jeito que nós estamos, vamos curvar nossa fronte para que a gente possa pedir sabedoria e iluminação ao Espírito Santo. Oremos. Maravilhoso, grandioso e eterno Deus, como somos gratos, Senhor, porque a Tua mão nos protege a cada dia, Senhor. Amém. O Teu cuidado nos alcança, Senhor. Mas às vezes, meu Deus, a gente não tem atitudes corretas. Às vezes nós falhamos em alguns pontos. Mas, meu Deus, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Porque Ele é o Teu povo a quem Tu escolheu. Por isso nós te suplicamos, meu Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Para que nesse momento, meu Deus, o Senhor possa derramar o Santo Espírito na vida de cada um de nós. Amém. Para que nós possamos nos revestir do caráter do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E que o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, meu Deus, possa nos purificar de toda a injustiça. Por isso nós te pedimos, meu Deus, guia a Tua igreja nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Amém. Capacita nossos líderes, nossos pastores, Senhor, para que eles possam ser homens dedicados a Ti, homens compromissados com a palavra de Deus, e que nós possamos, meu Deus, formar aquele grande rebanho, que o Senhor estará voltando das nuvens do céu para nos buscar, e naquele grandioso dia, Senhor, nós vamos exultar, porque a Tua promessa vai ser cumprida. Amém. E nenhum filho Teu que for fiel à Tua palavra, o Senhor vai deixar. Por isso nós te agradecemos, meu Deus, porque nesta noite Teu Santo Espírito nos trouxe até a Tua casa de oração para que nós possamos aprender mais de Ti. Amém. E por isso nós te pedimos diante da Tua presença, Senhor, nos dá a iluminação que vem do Teu trono da graça, Senhor. E por isso nós te agradecemos por todo esse cuidado que tem com cada um de nós. E nós fazemos isso no doce nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Daniel capítulo 3. Você precisa entender que Daniel ele usa uma forma diferente de escrever o livro. Mas não é só Daniel. Você vai encontrar isso em Ezequiel, no livro de Gênesis, no livro de Apocalipse. Paulo usa muito esse artifício literário que é chamado de inclusio. É formado de carta. No capítulo 3, por exemplo, se você olhar, ele faz um formato de carta que no versículo de 1 a 7, o rei edifica uma imagem na província da Babilônia. Depois, do versículo 12, ele usa uma acusação contra os judeus. Depois, do versículo 13 ao 23,
os judeus são lançados na fornalha ardente. Depois há um diálogo, o rei e os judeus. No versículo 24 ao 27, os judeus são salvos da fornalha. E novamente há um diálogo do rei com os judeus. No versículo 28 e 29, do versículo 2 a 12 era uma acusação, no versículo 28 ele vira uma bênção. E um decreto a favor dos judeus. E no versículo 30, diferentemente do versículo 1, onde o rei edifica uma imagem, os judeus agora são promovidos na província da Babilônia. E aí quando você começa a entender os artifícios literários que Deus usa na Bíblia, você começa a entender os argumentos. Paulo usava muito isso quando Paulo vai falar aos Coríntios, que ele começa a levantar a doutrina dos Coríntios, que ele fala lá, 1 Coríntios 14, que muitos pentecostais usam esse texto dizendo assim, não, porque quem fala línguas estranhas, ora a Deus, porque são a língua dos anjos. E Paulo começa a levantar essa tese que eles têm, mas depois Paulo começa a refutar essa tese. Dizendo, são a língua dos deuses, mas a língua, se você não falar com entendimento, ela não serve para nada. E ele conclui dizendo que ele preferia falar apenas 5 palavras dentro da igreja do que 10.000 palavras sem ninguém entender nada. Olha que coisa interessante. E uma das coisas que nós precisamos entender nesse contexto de adoração, nós precisamos saber aonde nós estamos. Eu pedi ao irmão para ele separar uma música que é bastante conhecida. Eu queria que você apenas fechasse seus olhos nesse momento e que você escutasse a letra dessa música e você pensasse para onde essa música quer levar você. Você pode fechar seus olhos, ele vai tocar a música, você vai escutar essa música e você vai depois me dizer para onde essa música está levando você. Pode escutar, irmão, por favor. Escuta a música. Vocês conseguiram entender a mensagem que a música quer passar? Para onde a música está levando nesse momento? A uma adoração, a uma reflexão. Você coloca na metade para frente. Cansado. Vocês vão ver que é a mesma música, mas eu queria que vocês agora sentissem para onde a música vai levar você. Posso falar? Não sou nada, sou escravo deste mundo. Pode parar. Vocês sentiram algo diferente na música? Vocês têm que entender que o contexto da adoração são músicas belas. Mas no segundo momento da música, a música te leva numa outra direção. E a música, ela passa a não ser mais a adoração. Ela passa a ser agora a minha vontade. E ela nos desconecta da presença de Deus. E Ellen White diz que quando há essa desconexão, os anjos não estão autorizados mais a louvar, e eles se afastam do povo de Deus. E quando os anjos se afastam, quem é que entra? Por isso que quando nós precisamos falar de música, a gente precisa entender. Existem muitas músicas belas, mas para quem
é adoração? Para quem está sendo adoração? Tem um texto da irmã White que fala em Eventos Finais, a página 592, diz assim: os verdadeiros ministros conhecem o valor da obra interior do Espírito Santo sobre o coração humano. Satisfazem-se com simplicidade no serviço religioso, em vez de dar valor ao canto popular. Volvem sua atenção principalmente para o estudo da palavra e dão de coração louvor a Deus acima do adorno exterior. Consideram o interior ornamento de um espírito manso e quieto. Na sua boca não se acha engano. Manuscrito 21 de 1891. Olha só. Nossa igreja tem muita luz em relação à música, à adoração. E muitas das vezes nós ficamos perdidos nesse meio. Porque a gente quer um feijãozinho que tem mais tempero e que aquele feijãozinho simples que Deus está pedindo. Você já parou para pensar que Deus gosta de louvor, não gosta? Deus adora louvores. Mas qual é o livro da Bíblia que fala de louvores a Deus? O livro do Apocalipse. Como são os louvores a Deus? Então vocês estão entendendo o que é que nós precisamos ter? Uma reforma e um reavivamento. É isso que a irmã disse, que nós nesses últimos tempos precisamos dessa reforma e desse reavivamento. Uma mudança de pensamento. E com isso, nós vamos iniciar o nosso capítulo 3. Como eu falei para vocês ontem, a gente gasta dinheiro com muitas coisas, né? Eu sei que o tempo está apertado para todo mundo, mas esse livro de Dr. Elias Brasil, o livro de Daniel, uma profecia para o nosso tempo. Irmãos, faça um sacrifício, adquira esse livro. No próximo trimestre a gente vai estudar agora o livro de Daniel. E esse outro livro, como eu falei ontem, ele é fantástico. O Segredo de Daniel, Dr. Jacques Ducan. Esses livros vão levar você a ter um entendimento melhor das profecias bíblicas. E vai levar você a fazer uma adoração que Deus quer. Por isso que nós precisamos entender. E quando muitas das vezes a gente vai levar esse assunto da música às igrejas, é complicado. Porque muita gente às vezes não quer tirar o seu eu, em vez de deixar o nosso Deus. E às vezes há muita discussão. Mas esse não é o tema principal do livro. Vamos ao Daniel capítulo 3. Todos já estão com sua Bíblia aberta. Qual era o ano? Quem era o rei nesse tempo? Nabucodonosor. E o que é que Nabucodonosor fez? Uma imagem de ouro. Que tinha o quê? 60 côvados de quê? E a largura dessa imagem? 6 de largura. Quando ele fala essa imagem, a gente imagina pelo capítulo 2 que é o quê? Uma estátua. Mas conforme as medidas não tem como ser uma estátua. O Dr. Rodrigo Silva vai falar sobre isso, que talvez seria um obelisco com uma estátua lá em cima de Nabucodonosor, né? Ou de Marduk. Mas só que, quando a gente começa a ler, uma das coisas que nós precisamos entender é que é o que o livro está falando. O livro de Daniel tem uma conexão com o livro de Apocalipse. E a gente precisa entender que essa adoração, ela tem que ser perfeita. E a gente viu ontem que essa rebelião, ela aconteceu lá em Babel, mas ela já vem se arrastando de algum tempo. Apocalipse capítulo 12, verso 7, diz que houve uma peleja no céu. E daquele momento em diante, agora há uma disputa. O inimigo das nossas almas querendo tirar a nossa salvação e Deus querendo nos salvar. E outro contexto que nós precisamos entender é Apocalipse capítulo 13, abra sua Bíblia. Verso 1.
Quem consegue entender esse capítulo 13 de Apocalipse? Quem? Você consegue entender? Sim. As imagens da besta? O que é uma imagem? E quando a gente vai ler, vamos ler o capítulo 13, verso 1. Diz assim, ó. Vi emergir uma besta que tinha quantos chifres? Presta atenção. 7 cabeças e sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao quê? A leopardo. Pés como de urso e a boca de leão. Olha que animal diferente. No sábado a gente vai entender esse contexto e a ligação com o capítulo 2, o capítulo 7 e o capítulo 12. E no capítulo 13, o último verso diz assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. Alguém tem relógio de ponteiro? Alguém tem? Quantos minutos tem um relógio? 60. Quantos segundos tem um minuto? 60. Você sabia que essa prática quem fazia era os babilônios? Um sistema sexagesimal, 6. E aí você vai começar a entender o porquê a estátua tinha 60 por 6. Representava o panteão de deuses babilônicos, onde cada deus da Babilônia tinha um número. O maior, 60, e o menor era 6. E com a junção dos 60 com 6 fazia 360, uma adoração universal. E agora você começa a entender quando Apocalipse 13 fala que o número é um número de homem, você começa a fazer as ligações. E quando eu estava lendo o capítulo 3 de Daniel, vamos continuar no verso 2. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E um ponto interessante que nós precisamos ver é que estamos num contexto político, onde todas as lideranças estavam ali para quê? Qual era o intuito daquela liderança? Prestar uma adoração a uma imagem. Novamente, o político e o religioso se juntando. E Michelson Borges falou sobre isso, sobre o contexto mundial na política que nós estamos vivendo. E nós precisamos entender o nosso contexto atual. O mundo está se tornando um mundo de extrema direita. E a direita é aquela direita de Deus acima de tudo, Deus é amor, não é? E para onde essa direita vai nos levar? O poder político, junto com o religioso. Aí eu começo a deixar a dica para vocês. Vamos continuar lendo aqui. No verso 3, então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto apregoava o arauto em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvi o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de fole, e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem que o rei Nabucodonosor levantou. Quando nós começamos a entender o contexto da adoração, o que é que ele começou a incutir agora na adoração das imagens dos deuses? Música. Quantos instrumentos? 6. Preste atenção no contexto. 3 de sopro e 3 de corda.
que os instrumentos utilizados naqueles ali de sopro, apenas a trombeta que era usada no santuário, mas os outros instrumentos, como a flauta, era instrumento que as prostitutas usavam pelas estradas. Olha só. E aí vamos continuar o contexto. Verso 6. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. Portanto, quando os povos ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e de toda sorte de música, se prostrarão os povos, nações, homens de todas as línguas e adorarão a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Verso 8. Ora, no mesmo instante chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram os judeus e disseram: ó rei Nabucodonosor, vive eternamente. Tu é o rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, do arco, da cítara, do saltério, da gaita de fole e toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. Qualquer que não se prostrar e não adorar seria lançado na fornalha ardente. Aos homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Cedraque, Mesaque e Abidnego, estes homens, ó rei, não fazem caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantasse. Então Nabucodonosor, furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Trouxeram a estes homens perante o rei, e falou Nabucodonosor: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora estáis dispostos, e quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha só. Agora, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender algumas coisas que a Bíblia quer falar. Você sabia que nesse contexto, Daniel estava tirando onda do rei Nabucodonosor? Quantas vezes ele citou os instrumentos? 4 vezes. Ele repetiu, dizendo assim: não, ele mandou lá o pessoal com a harpa, com a cítara tocar. E o pessoal começou a tocar a harpa, a cítara e aquelas coisas lá. E todo mundo se abaixou quando tocou a harpa, a cítara. Ele pegou e chamou a gente lá de novo. E disse: ó, você não tem que se abaixar quando tocar a harpa, a cítara, aquelas coisas todas. E se você não se abaixar quando tocar a harpa, a cítara, aquelas coisas todas, ele está dizendo assim: você pode tocar o que você quiser. Você vai fazer o que você quiser, mas nós vamos continuar firmemente naquilo que nós nos colocamos a fazer. E aí nós começamos a entender que no capítulo 1, quando eles decidiram, eles tomaram uma decisão de ficar ao lado de Deus, Deus fortaleceu cada vez mais eles. E nesse momento de prova que eles precisavam, eles continuaram firmes. E aí eles disseram assim: ó, pode Bel tocar, pode trazer um trio elétrico aí que eu não estou nem aí. E ele começa a tirar onda: você vai tocar 10 vezes e você vai ver a resposta que ele dá. E eles dizem assim, ó, no verso 16: e responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Olha, nós não necessitamos, porque daquele momento em diante o rei Nabucodonosor começou agora a ter um vislumbre de quem é Deus. E aí você vai ver que a Bíblia, muitas das vezes, ela faz ironia com as coisas. Você sabia disso? Muitas vezes para a gente acha que a gente não consegue entender, mas a Bíblia ela trata de alguns aspectos com ironia. Abra sua Bíblia. 1 Reis capítulo 18.
6 a 29. Qual é o contexto que nós estamos vivendo aqui nesse tempo? Elias e os profetas de quem? De Baal. Preste atenção agora nas palavras de Elias. Tomaram o novilho, lhe fora dado, e prepararam e invocaram o nome de quem? De Baal. Desde manhã até meio-dia. Olha Elias já fazendo ironia com eles. Eles clamaram a Baal desde manhã até meio-dia. Ah, Baal, responde. Porém não ouviam uma voz que respondesse. E já manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias fazia o quê? Dizendo o quê? Clamar em alta voz, porque Ele é Deus. Pode ser que Ele esteja meditando ou atendendo às suas. Ele disse assim, ó, você está dizendo que Baal é Deus? Começa a gritar aí que talvez Baal esteja no banheiro. Esteja lá apertado, foi no banheiro, por isso que ele não está atendendo vocês, grita mais. Então a Bíblia às vezes traz esse lado da ironia para mostrar que as pessoas às vezes ela perdem o controle das coisas. Vamos voltar ao livro de Daniel. E nesse contexto de adoração, nós precisamos entender quem é que quer ser adorado. Naquele momento que tinha a estátua lá de Nabucodonosor, quem é que estava sendo adorado naquele momento? Ezequiel 28, verso 14. E Isaías 14, verso 12. Tu eras querubim da guarda ungido. No monte santo te estabeleci. No meio das pedras afogueava tu andavas. Perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Olha só. E ele dizia no seu coração: eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Então, nós conseguimos fazer a conexão da adoração falsa. Por isso que muitas das vezes, quando nós vamos introduzir música na adoração, nós temos que ler o que nós estamos cantando. Nós precisamos ver para quem está sendo a adoração. E uma das coisas que acontece no contexto do capítulo 3 e o capítulo 6, vamos ao capítulo 6 de Daniel. Capítulo 6 ele fala de quê? Daniel na cova. 6 verso 1. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivesse por todo o reino, e sobre ele 3 presidentes, dos quais Daniel era aos quais este sátrapa desse conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. Verso 4. Então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel. Novamente o contexto político começa a exercer pressão. E aí, qual foi a ideia que eles tiveram? Nós não podemos acusar Daniel, porque ele é íntegro, reto, temente diante de Deus. Nós não vamos achar falta nele. E como é que nós vamos encontrar um erro em Daniel? Verso 6, verso 8. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura para que não seja mudada, segundo a lei dos médios e dos persas, que não se pode revogar. Ele fez um decreto contra a lei de Deus, dizendo assim: Daniel, ninguém pode orar a não ser para o rei. Alguém que orar para outra pessoa seja jogado na cova dos leões. E aí nós precisamos entender que esse contexto ele vai trazer para que exista
exista um decreto para o povo de Deus, para que o povo de Deus não possa exercer o que a Bíblia diz. Por isso que quando eu estava estudando o capítulo 3, eu disse assim, rapaz, a Bíblia é tão fácil de se entender. E como é que tem tantas pessoas que se perdem aí? Muitas pessoas que acusam a igreja adventista de falsas profecias, mas não estudam o contexto da Bíblia. A gente vê várias pessoas se levantando contra a doutrina das 2.300 tardes e manhãs, e a gente vai entender o porquê a doutrina das 2.300 tardes e manhãs não poderia ser um homem que ia purificar o santuário. Nós vamos entender, pela graça de Deus. E outra coisa que nós precisamos entender agora, depois que sai o decreto do rei, nós precisamos ter fidelidade. E quando a gente começa a estudar o grande conflito e eventos finais, às vezes eu temo pela fé do nosso povo. É uma fé tão simplória, porque eu acho que no momento que houver um decreto onde você tem que adorar um dia, adorar um estado, adorar um líder, será que nós vamos ser resolutos como Daniel foi? Eu fico até pensando, irmão, se a gente for ver ali, não foi somente eles que foram enviados para a Babilônia. Tiveram muitos outros que enviaram para a Babilônia. Mas somente Sadraque, Mesaque, Abednego, Misael, Azarias e Misael ali, né, que foram os que foram apresentando o rei destacado, né? Justamente. Por quê? Se a ordem era que todos aqueles que fossem do povo teriam que adorar a imagem de ouro, então por que todos os judeus não vieram junto com ele? E sim somente esses três? Cadê o restante dos judeus? Justamente, é essa a situação. Jeremias 29, verso 22. Abra sua Bíblia. Jeremias 29, verso 22. Jeremias 29, verso 22 e 23. Amém? Daí surgirá uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. O Senhor te faça como Zedequias e Acabe, aos quais o rei da Babilônia assou no fogo. Porquanto fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres dos seus companheiros e anunciaram falsamente em nome palavras que eu não lhes mandei dizer. Eu sei e sou testemunha, diz o Senhor. Por isso que eu acho que nossa fé ela é simplória. Será que naquele momento que tiver um decreto, nós vamos fazer como Daniel? Será que Daniel não podia ir para casa, fechar as portas e orar? Será que ele não podia fazer isso? Mas Daniel, ele quis protestar. Daniel disse assim, sai um decreto? Pois agora é que eu vou orar. Abre a janela aí, meio-dia, quando todo mundo estiver lá passando aqui, eu vou orar para Jerusalém, orar para Jerusalém. Mas agora, por que Daniel teria que orar olhando para Jerusalém? Por quê? 1 Reis, capítulo 8, verso 32. 1 Reis 8, 32. Reis 8, 32. Eu fui para um acampamento, deixei alguns desbravadores olhando minha Bíblia. Esse acampamento choveu. Quando eu procuro minha Bíblia, está parecendo um peixinho cheio d'água. Eu abri as páginas, está um pouco difícil para agarrar. 1 Reis 8, verso 32 e 33. Salomão, depois que ele edificou o templo, ele diz assim, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, à súplica do teu povo de Israel, a fim de que ouvires em tudo quanto
chamarem e clamarem a ti. Poxa, verso 30. Eu estou 53. Vou voltar aqui. Acho que não. 1 Reis 8, 32. Ouve tu nos céus e age, e julga teus servos condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, e se converter a ti e confessar o teu nome, e orar e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faze voltar a terra que deste aos seus pais. Quando o céu se cerrar de novo, e não houver chuva, por teu povo ter pecado contra ti, e orar neste lugar e confessar o teu nome, e se converter dos seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus e perdoa os teus servos, e de todo o teu povo ensinamos o bom caminho em que andam, e dá a chuva no seu tempo. Aí ele começa a discorrer a sua oração, e ele diz assim: e quando os teus servos estiverem exilados, quando os teus servos estiverem longe, que eles orem para Jerusalém, para essa casa, que o Senhor que está no céu vai olhar. E foi isso que Daniel fez. Daniel, mesmo em Babilônia, ele foi resoluto. Ele disse assim: agora eu vou protestar. E uma das coisas que nós aprendemos com Daniel é que nós mudamos o rumo da nossa nação, do nosso mundo, não é fazendo protesto, é orando, é buscando a Deus e clamando para que Ele faça a sua justiça, para que nós possamos entender o contexto que nós estamos vivendo. E uma das maiores coisas que a gente pode compreender no livro de Daniel, no capítulo 3 e no capítulo 6, ele fala de muitas histórias, mas a maior história do mundo ele está contando aqui, porque naquele momento que o povo de Deus se uniu a Deus, orou e buscou a Deus, porque a gente viu que Zedequias e Acabe foram queimados porque não era fiel a Deus, mas eles não, ficaram lá, e Deus livrou os 3 amigos de Daniel da fornalha de fogo. O próprio Jesus desceu e foi lá com ele. A expressão de Nabucodonosor, que Jacques Vulcano diz o quê? Filho dos deuses. E depois, na cova dos leões, ele foi lá e salvou Daniel, porque Daniel era muito amado. E uma das coisas que eu não entendo, quando eu vejo por aí as grandes denominações abrindo a palavra de Deus, deturpando os textos bíblicos, fazendo a graça de Jesus uma desgraça. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e não entendem que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho. Eu fico até emocionado quando eu vejo isso, que Deus poupou a vida de Daniel e de seus amigos, mas não poupou a vida do próprio filho para me perdoar. Será que eu sou melhor do que o Filho de Deus? E muitas das vezes nós vemos por aí as igrejas brincando com o nome de Deus, e nós que temos um espírito diferente, uma luz diferente sobre a Bíblia, nós não pregamos porque nós sentimos vergonha da nossa fé. Nós não discutimos sobre as nossas profecias porque nós não conhecemos aquilo de onde nós vemos. A maioria dos adventistas não sabe falar a profecia das 2.300 tardes e manhãs de cor. Ontem vocês viram que eu peguei a minha filha e ela já fala o santuário e todos os objetos do santuário a quem representa. Nós precisamos trazer ao povo de volta a Bíblia. Que amor é esse que Deus tem por mim, por você, que Ele prefere me salvar, mas não salva o filho dele. Esse é o contexto do livro de Daniel, que muitas vezes a gente passa por cima. A gente não compreende esse amor que Deus quer, um amor imensurável por cada um de nós. Um amor que Ele quer trazer para você e dizer assim: filho, eu te perdoo,
eu te amo. Agora para, te arrependes e volta para o teu primeiro amor. E nós que temos uma missão a cumprir, às vezes nós ficamos perdidos nos tempos. Às vezes eu fico sem palavras quando eu vejo a timidez do nosso povo. A timidez que nós temos em pregar o Evangelho. Às vezes eu fico perguntando a Deus: até quando, Senhor? Até quando? Porque as pessoas hoje em dia elas não buscam mais adoração, elas buscam a religião fácil. Muitas das vezes eu converso com as pessoas têm uma visão diferente de quem é Deus e tem medo daquilo quando a gente vai falar. As pessoas às vezes me perguntam: você é adventista? Eu sou. Por que você é adventista? E eu começo a discorrer as 2.300 tardes e manhãs de um santuário celestial. A pessoa diz assim: não, tudo bem, para aí. Eu só estou perguntando se você é adventista. Eu digo: eu sou adventista. Porque adventista é o povo das 2.300 tardes e manhãs. É um povo que sabe de onde veio e sabe para onde vai. Muitas das vezes, a maioria não sabe nem para onde está indo. Não sabe nem o Deus que está adorando. E por isso, irmãos, que quando eu conversei com o irmão sobre essa semana de oração, eu disse: irmão, vamos renovar a restauração do livro de Daniel. A irmã White disse que nesses últimos tempos nós precisaremos estudar cada vez mais os livros de Daniel e Apocalipse. E especialmente Apocalipse capítulo 5. Você precisa entender Apocalipse capítulo 5 para que você entenda o que Deus faz na sua vida. Jovens, tenha a certeza no coração que Deus quer estar com você. Deus quer fazer cada vez mais vocês jovens poderosos. Jovens resolutos. Não só a questão cotidiana, mas na fé, na certeza daquilo que vocês estão seguindo. Em relação ao sexo, em relação à vida, aos negócios, à família. Quantas das vezes as famílias estão sendo destruídas porque os sacerdotes que foram eleitos por Deus estão deixando o ministério. Muitas das vezes a visita, quando entra na nossa igreja, ela diz assim: é igual às outras, não tem diferença nenhuma. Porque nós estamos perdendo a nossa identidade. Agora reflita. Reflita nesse amor. Leia as histórias de Daniel e diga assim: Senhor, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor fez isso por mim? O Senhor quer me salvar, mas não poupou o teu próprio filho. Que vocês possam refletir nisso. Que vocês possam estar meditando nesse amor que Deus tem por cada um de nós. O irmão vai cantar uma música. Assim como ontem, eu não vou pedir que você venha à frente, que você se levante. Eu vou pedir que você diga a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Me ajuda a entender esse amor inexplicável que o Senhor tem por mim. Me ajuda a entender esse amor que o Senhor quer me salvar, Senhor. Quem sou eu diante da grandeza do teu universo? Quem sou eu, Senhor? Reflita na letra da música. Pense. E daí você toma uma decisão ao lado de Deus, ao lado da verdade. E não tenha medo. Pregue a palavra. E deixe que o Espírito Santo ele faz o trabalho de convencer e converter os corações. Amém?
Parece ser assim, tão simples de falar, um tema tão comum de se escutar. Quero te contar do amor de Deus, mas nem sei por onde começar. É tão profundo, intenso, imenso, e é por mim, extravagante, infinito, e é por ti. Todo o mal que eu fiz não pude me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra mostrar para o teu coração. Eu não sei te explicar. Canções que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já fiz não vão compreender, não sabem descrever o amor que Ele é e tem por mim. Quem dá vida pra morrer tem um amor inexplicável a me amar. Todo mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. E de tal maneira veio o amor Ele me dá. Tenho salvação em sua luz. Todo o mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração. Eu não sei te explicar. Amém? Este é o amor de Deus. Glória a Deus. Inexplicável, né? Quando a gente para ver os capítulos 3 e 6 de Daniel, a gente entende que é inexplicável esse amor que Deus tem por cada um de nós. Que você possa sentir isso na sua vida, saber que Deus Ele ama você dessa mesma forma, de uma forma inexplicável. E Ele quer salvar não só você, mas toda a sua família, Amém. todos os seus amigos, todos os seus vizinhos. Mas para isso, a gente tem que vamos orar. Maravilhoso, grandioso e eterno Deus, obrigado, Senhor, porque o teu amor, como diz a música, é inexplicável, Senhor.
O teu amor é imensurável, meu Deus. E quem somos nós, Senhor, para que o Senhor olhe assim dessa forma? Às vezes, Senhor, é complicado entender o sentido da vida. Mas quando nós entendemos esse amor, nós conseguimos ter um vislumbre do que vai ser o céu, meu Deus. Um lugar onde não vamos perder mais as pessoas que nós amamos. Não vamos mais sofrer por causa das doenças. Famílias não vão mais se separar. Oh, Senhor, quão belo vai ser esse dia, Senhor. A tua Bíblia diz, a tua palavra diz que nem boca, nem olhos experimentaram, Senhor, o que o Senhor tem preparado para os teus filhos. Ah, meu Deus, tem misericórdia do teu povo, Senhor. Porque as pessoas ainda não têm esse vislumbre do reino celestial. Porque se tivesse, meu Deus, a gente não estaria mais aqui. Mas eu também te agradeço porque eu sei que o Senhor quer alcançar o maior número de pessoas. E que o Senhor nos deu a maior missão do mundo, Senhor, do universo, que é a pregação do Evangelho, meu Deus. Eu acho, meu Deus, que quando o Senhor veio, que andou pelo mar da Galileia, quando o Senhor estava andando pelo Rio Jordão, eu acho que foi momentos muito belos, Senhor. Mas se pudesse perguntar aos discípulos em que momento da vida eles queriam estar nesse planeta, seria na tua segunda volta, Senhor. Amém. Para que ele pudesse contemplar o Rei em glória, voltando com as nuvens do céu, para resgatar todos os seus filhos, Senhor. Ah, Senhor, se teu povo pudesse ter o vislumbre do céu, pudessem ver, meu Deus, as maravilhas que o Senhor tem. Nos ajuda, meu Deus, para que nós possamos manter nossos olhos fixos nas tuas promessas. E que nós possamos, meu Deus, falar com intrepidez as tuas verdades, Senhor. Para qualquer pessoa que peça a confirmação da nossa fé, Senhor. Mas também, meu Deus, nos unge com o teu Santo Espírito para que nós possamos ter o amor de Cristo e a mansidão nas palavras, para que as pessoas possam compreender esse amor imensurável. Amém. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor conduz o teu povo, o Senhor conduz a tua igreja. Mas nesse momento, meu Deus, que nós estamos saindo diante da tua casa, Senhor, nos acompanha, nos leva na tua santa proteção. E que amanhã, meu Deus, o Senhor possa nos trazer novamente como foi hoje, para que nós possamos ler o capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Daniel. E que amanhã, meu Deus, nós possamos abrir cada vez mais os nossos corações, para que a tua mensagem, Senhor, possa mostrar que nós estamos no caminho correto. Obrigado, meu Deus, pelo teu cuidado. Nós fazemos isso pelo aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Não mais existem, o universo inteiro está purificado. Aquele que tudo criou,